E eu queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus e abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler o texto todo, eu gostaria que você prestasse atenção. É um texto um pouco longo, mas ele já vai falando ao nosso coração enquanto nós lemos, né? Diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião algum para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, e lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e pôs-se sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também quanto a ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele,
porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Nós queremos engrandecer o teu nome pela tua palavra, que é uma palavra viva, Deus, que fala direto ao nosso coração. Quantos aqui entraram, Senhor, não estão passando por cova de leões, não estão passando por situações adversas, difíceis de serem solucionadas, que parecem ser impossíveis aos homens, mas para o nosso Deus não há impossíveis. Ó Deus, eu tenho certeza que a tua palavra, quando é lida, ela já fala, quando ela é meditada, ela já fala ao nosso coração. E agora eu lhe peço, fala de uma forma real, poderosa, a cada um de nós. Ó Deus, eu peço a unção e a graça sobre minha vida, ao ministrar a tua palavra, e que o Senhor também capacite os teus servos, Senhor, a apoderar da tua palavra, para que o teu nome seja engrandecido através dos milagres, das vitórias e das bênçãos que eu acredito que o Senhor tem para fazer na vida de muitos neste lugar. Eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que quer interferir na pregação da tua palavra, que tenta, Senhor, tirar a nossa atenção à tua palavra. Nós repreendemos isso em nome de Jesus e lhe pedimos, Senhor, a tua graça, em nome do Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar. O texto que lemos é um texto muito lindo da palavra de Deus, e ele é muito conhecido, né? As nossas crianças já conhecem esse texto, já contados nos pequenos livros, nas pequenas bíblias. Esse texto, ele já entranha no coração das nossas crianças. E por que que desde a infância, muitas vezes nós aprendemos sobre a vida de Daniel, sobre os milagres na vida de Daniel, admiramos Daniel e não fazemos como Daniel? É uma pergunta que muitas vezes inquieta o nosso coração, porque preferimos, em vez de seguir o exemplo de Daniel, seguir o exemplo daquilo que dita o mundo, do que dita a moda, do que dita os nossos amigos. E Daniel foi excepcional. Daniel, quando esse texto é escrito, quando aconteceu esse fato com ele, ele estava com mais de 80 anos. Ele tinha passado por vários reinos, desde Nabucodonosor, quando ele foi para a Babilônia, passou pelo Império Medo-Persa e estava aqui, né, no Império de Dario. E interessante que Dario, ele conseguiu dominar boa parte do mundo conhecido, e ele colocou, o texto nos diz, que ele resolveu colocar 120 governadores no seu reino, para que não houvesse dano, para que ele não perdesse nada, para que ele tivesse o seu olho em todos os lugares. Ele agiu com sabedoria, porque nós não podemos, mais líder que somos, nós não podemos fazer nada sem a ajuda de outras pessoas. E ele teve sabedoria neste momento e determinou, e colocou sobre 120 governadores 3 homens, e entre esses 3, como se fossem ministros, ele colocou
um deles era Daniel. E nós sabemos que ele já estava idoso, mas com muita capacidade administrativa, senão Dario não o colocaria. Com muita lucidez, senão Dario não o colocaria. Com muito vigor, senão Dario não o colocaria para estar acima desses 120 governadores. E nós vimos aqui que houve, naquele momento, inveja desses ministros, dos outros ministros e dos outros governadores, porque Dario intentou no seu coração colocar Daniel sobre todos, para que governasse sobre todos, sobre todo o reino, e começou a haver inveja. Isso é uma coisa que acontece, né? Infelizmente, muitas pessoas, em vez de progredir, de crescer, elas preferem ter inveja e querer o que é do outro, né? E isso aconteceu. E usando o orgulho de Dario, primeiro eles pensam, Dario, se nós fizermos alguma coisa que vai encher Dario de orgulho, Dario vai punir Daniel. E procuraram na leis, em todas as leis, em todos os tempos, alguma coisa que manchasse a vida de Daniel, e nada acharam. Então, pense em você, se começassem a investigar a sua vida, nesse momento, começassem a olhar, você na sua empresa, você na sua casa, você na escola, onde você está, será que se procurasse alguma coisa na vida, não acharia alguma coisa que manchasse? Pois eles vasculharam a vida de Daniel, olharam tudo e não acharam nada que denunciasse a vida de Daniel. Era ficha limpa, era uma pessoa íntegra, pessoa honesta, pessoa sincera, pessoa fiel, pessoa que fazia as coisas como deve ser feito. E não acharam nada e começaram a imaginar o orgulho de Dario associado a pegar Daniel em alguma coisa da sua lei. Então eles pensaram e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos levar para Dario que durante 30 dias ninguém pode chegar e pedir a Deus algum, e eles tinham muitos deuses, mas Daniel tinha um só Deus. Nenhum Deus, e a nenhum homem, você não pode pedir para ninguém nenhum favor, nada, nenhuma petição, a não ser a Dario. Durante 30 dias, ninguém pede nada a ninguém, só pode pedir a Dario. E Dario, cheio de orgulho, falou, olha, realmente esses governadores estão reconhecendo o meu poder, que eu sou o Senhor, só eu mando. E ele assinou o decreto, a lei. E a lei dos medos e persas, ela não podia ser revogada. Nem o rei podia. Se ele fizesse alguma lei, aquilo tinha que prevalecer. E foi assim que eles pegaram Daniel. Porque eles sabiam que Daniel não ia deixar de pedir ao seu Deus. Eles sabiam que Daniel, ele servia a Deus, eles conheciam a vida dele. Eles vasculharam e falaram, a única coisa é tentar pegá-lo em alguma coisa que ele faz em relação ao seu Deus. E assim aconteceu. Daniel, como nós lemos nesse texto, foi parar na cova dos leões, que era uma das sentenças de morte que era imposta pelos medos e persas. Existiam muitos leões na Mesopotâmia e normalmente eles cercavam alguns leões em covas, em cercados, né? E ali, quando eles tinham que punir alguém, as pessoas eram lançados na cova dos leões. E foi determinado que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Fecharam com a rocha, o rei selou com seu anel para que não houvesse ninguém que pudesse livrar Daniel. Mas, como nós vimos na história, o Senhor fechou a boca dos leões e nenhum leão tocou em Daniel, porque Daniel fora fiel ao seu Deus, e Deus tinha um propósito em sua vida e naquela situação.
E nós aprendemos tantas coisas nesse texto. É um texto tão rico de ensinamentos para a nossa vida. Mas eu queria trazer para você alguns ensinamentos quando nós estamos passando pela cova dos leões. Talvez você esteja passando, não literalmente como Daniel estava passando, mas passando por uma situação que tem sido muito difícil. Você olha, a porta está fechada, o rei selou com uma rocha e com o seu anel. Você olha, não tem onde escapar. Você olha, os leões estão famintos. Você não vê solução para a sua situação. Mas no Deus Todo-Poderoso há solução. Deus pode fazer alguma coisa na sua vida. E talvez Ele esteja nesse momento ensinando a você como estava ensinando ali para Daniel. Daniel já tinha aprendido tantas coisas acerca de Deus, quantas experiências maravilhosas. Quantas coisas nós vemos nesse texto. Deus falando com Daniel, Deus tratando com Daniel, Deus mostrando o seu poder através de Daniel. Mas Deus, até no último dia da nossa vida, Ele está nos ensinando. E aqui estava Deus ensinando algumas coisas para Daniel, que servem para as nossas vidas também. E a primeira coisa que eu aprendo aqui na cova dos leões, a primeira coisa que eu aprendo aqui com Daniel na cova dos leões, é que quem são meus amigos de verdade, eu descubro quando eu passo pela cova dos leões. Você já percebeu isso? Que são nos momentos mais difíceis da sua vida, é que você descobre quem são seus amigos de verdade. Porque amigo não é aquele que vai na sua casa nos dias de festa. Amigo não é aquele que quando está tudo bem, ele está junto com você, não. Amigo é quando o negócio está ruim, quando a situação está difícil, e ele está ali junto com você. Olha, eu não posso fazer nada, mas eu posso orar. Ou eu posso fazer alguma coisa por você. Então, nós descobrimos nossos verdadeiros amigos quando nós estamos passando pela cova dos leões. Pensa bem aí, você que está passando pela cova dos leões, se alguma das pessoas que você tinha como um verdadeiro amigo, não, que te dá tapinha nas costas, neste momento está junto com você. É nesse momento que nós descobrimos, esses 120 governadores, eles, o tempo todo, eles viam que Daniel era destaque ali, era um dos 3 principais, e o rei já estava. Muitas vezes eles chegavam e abraçavam Daniel, dava tapinha nas costas de Daniel, ou meu amigo Daniel. Mas por trás, o que eles estavam fazendo? Querendo a destruição de Daniel. Estavam com inveja de Daniel. Não queriam o bem de Daniel. Mas nós descobrimos, os amigos nesta hora. E ele, Daniel, descobriu. A palavra de Deus nos diz que esses 120 homens, eles foram lançados na cova dos leões, que traíram a Daniel, com a sua família inteira. E antes deles caírem lá no fundo, os leões já avançavam, tamanha fome. Porque muitas pessoas gostam de dizer, não, Dario mandou dar comida para os leões, por isso que eles não comeram Daniel. Não, Deus, para mostrar o seu poder, mostrar que Ele é que tinha fechado a boca de leões famintos, Ele, logo depois, as famílias desses 120 homens são lançadas e são totalmente esmigalhadas, totalmente destruídas. Mas aí, nós descobrimos que nesse momento, Daniel descobriu quem era seu amigo de verdade. O versículo 14 diz o seguinte: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol, se empenhou para salvá-lo. O rei procurou alguma coisa para salvar Daniel, mas ele tinha assinado uma lei, e ele tinha que cumprir a lei.
ele tinha que cumprir a lei, mas ele ficou penalizado. Daniel descobriu que aquele rei, apesar de naquele momento ter que obedecer à lei, era o seu verdadeiro amigo. E olha aqui no versículo 18: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. 19, pela manhã ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Amigo de verdade, está aqui. Quando ele estava sabendo da situação difícil, que o seu amigo estava na cova dos leões, ele jejuou por ele, perdeu o sono, certamente, ali pensando sobre Daniel, sobre seu amigo Daniel. Nós vemos claramente que na cova dos leões, Daniel descobriu que o rei era seu amigo de verdade, que ele podia contar com o rei para o que der e vier. Pensa bem, quantas pessoas estão dispostas na sua situação adversa, está jejuando por você? Quantas pessoas na sua situação adversa estão dispostas a perder uma noite com você? São poucos. São poucos. Então valorize esses poucos. Quando eles tiverem uma situação adversa, faça o mesmo por eles. Nós temos que aprender, como irmãos em Cristo, que somos, a pagar um preço com os outros. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando tem alguém chorando por uma situação, nós como igreja, nós temos que muitas vezes acordar pela madrugada para orar por ele. Nós temos que pagar um preço em jejum, orar, clamar. Não dá para fazer nada. Eu vou orar, eu vou jejuar. Eu não tenho dinheiro para ajudar, ou eu não tenho a solução para aquele irmão, mas Deus tem. Então, amigo, a gente descobre exatamente nessas horas. Porque tem muita gente que bate nas costas da gente, mas só tem inveja. Que quando nós passamos por situações adversas, ficam falando como os outros governadores, está bem feito. Mas amigo de verdade, a gente descobre, é na hora da cova dos leões. E nós precisamos criar elos verdadeiros de amizade, no seio da família, no seio da igreja. Nós precisamos chorar com aqueles que estão chorando, com aqueles que estão passando pelas suas adversidades. Então eu aprendo na cova dos leões, que eu descubro meus amigos de verdade. E é uma grande bênção saber isso, com quem você pode contar nas horas difíceis. Você falava, meu irmão, meu amigo, eu preciso de você. Estou precisando nessa hora. E você saber que você pode contar. Você pode contar porque ele vai estar jejuando com você. Ele vai perder noite de sono com você. Ele vai te ajudar. Então que você, neste momento, talvez você esteja passando aí por uma cova dos leões, que você esteja pensando sobre isso. Deus está ensinando, Ele nos ensina. Segundo, quando eu estou passando pelas cova dos leões, eu aprendo que Deus é um Deus de milagres. Só Ele pode interferir e transformar a situação que ninguém pode. No versículo 22, diz o seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que experiência maravilhosa que Daniel passa. E ele não viveria se ele não fosse parar na cova dos leões.
As grandes experiências que nós passamos na nossa vida são exatamente quando nós estamos passando pela cova dos leões. Olhe para trás. Quando eu olho para trás na minha vida, e eu lembro de situações que só Deus podia agir. Acabaram as minhas forças, acabaram as minhas estratégias. Eu não tinha sabedoria para dar solução. E Deus tinha a solução. E Deus deu a solução. Os momentos mais tenebrosos e difíceis foram os momentos que eu mais tive experiências com Deus. Eu não estou dizendo aqui para você procurar momentos difíceis. Eu corro deles. Eu não quero passar por momentos difíceis na minha vida. Não estou falando isso. Não estou fazendo aqui alegando que nós temos que passar pelos momentos difíceis. Não, mas quando eles vierem, valorize isso. Olhe para Deus, esqueça da situação e olhe para Deus que é capaz de fazer o milagre. Eu fico imaginando Daniel ali quando foi lançado. De repente ele olha, os leões vão em direção a ele, e o primeiro passa, não toca. O segundo passa, não toca. O terceiro, quarto, quinto. Devia ter muito leão ali dentro, porque quando eles lançaram 120 homens com suas famílias, foram destroçados. Tinha muito leão ali dentro. Totalmente destruídos os homens. E passa 1, 2, 3, 4, 10, 20 e nenhum toca em Daniel. Daniel olha e fala: é Deus. O meu Deus está neste lugar. O anjo do Senhor está aqui e ele acampa-se ao meu redor. Daniel percebe que Deus está fazendo um grande milagre. Ele se lembra de seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tinham passado pela fornalha ardente e não foram tocados. Não sentiu o cheiro de fumaça neles. E eles estavam ali com um quarto homem, que era o anjo do Senhor. Daniel pensa: o anjo do Senhor está aqui comigo também. Certamente foi uma noite muito especial na vida de Daniel. Poder ver o milagre que Deus estava ali fazendo na sua vida. Eu não sei qual a sua situação, o que você está passando, mas o Deus que fecha a boca dos leões é o Deus que faz com que passemos pela fornalha ardente e não haja dano algum de fogo sobre a nossa vida. É o Deus que vai à frente de Josué e derruba as muralhas de Jericó, aquilo que era a grande cova dos leões de Josué, ao entrar na terra prometida. É o Deus que pega Davi, um menino, que olha para um gigante, o gigante Golias, um homem de guerra, que era a grande cova dos leões de Davi, e faz com que aquele gigante tombe, seja totalmente destruído. O nosso Deus não é o Deus da história de Israel. O nosso Deus é o Deus da nossa história. É o Deus que continua agindo. O Deus que continua querendo nos dar experiências especiais. Talvez a sua cova dos leões seja uma enfermidade, e Deus quer te curar em nome de Jesus. Talvez a sua cova dos leões seja um problema financeiro que você está passando, e você tem olhado para a economia do país, olhado para a situação que muitos estão vivendo. Não olhe para o seu Deus. Talvez a cova dos leões na sua vida seja um filho que está trazendo problemas, trazendo dificuldades.
Deus há de te dar o livramento, assim como Ele fechou a boca dos leões. E Ele tem fechado a boca dos leões por causa da sua oração em relação ao seu filho. Talvez a sua cova dos leões seja o seu casamento, ao ponto de separação, de tanta dificuldade, tantos problemas. Mas em nome de Jesus, não creia que o seu lar será destruído, porque Deus vai fechar a boca dos leões sobre a sua casa, em nome do Senhor. Nosso Deus, Ele continua sendo o Deus de milagres. Ele não é um Deus qualquer, um Deus que esteja longe, mas está perto, presente. Quando eu estou sofrendo, Ele está junto, Ele está perto. Ele nunca nos abandona e nunca nos deixa. Nunca. Muitas vezes parece que está tão distante, que Ele não está ouvindo a nossa oração. Como talvez Daniel pudesse pensar naquele momento: mas eu estava orando, mas eu sou fiel ao Senhor, já estou com 80 anos e sou fiel ao Senhor, e ainda fui parar na cova dos leões. Talvez Daniel tenha questionado, talvez não sei, pelas experiências que ele tem com Deus, mas talvez tenha tido algum questionamento, como nós questionamos às vezes. Mas Deus mostrou o seu poder, e que Ele era um Deus de milagres, e Ele pode fazer um milagre na sua vida, no nome do Senhor Jesus. E eu ainda aprendo, terceiro, quando eu passo pela cova dos leões, que todas as vezes que eu passo pela cova dos leões, e eu passo honrando a Deus, o nome de Deus é glorificado. Olha aqui que diz aqui no versículo 26 e 27, é maravilhoso ler isso. O rei, aí ele fez um outro decreto, ele tinha feito um decreto para que ninguém pedisse nada a ninguém, a não ser a ele durante 30 dias. Aí ele faz um novo decreto no versículo 26, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Quando Daniel honrou a Deus, o nome de Deus foi glorificado. Mas começou aqui? Não começou aqui. Daniel, ainda adolescente, como vocês, aqui na frente. Quando ele chega na Babilônia, e oferece aquelas oferendas, aquela comida que era sacrificada a ídolos, as bebidas do rei. A palavra de Deus nos diz que Daniel, ele não se contaminou, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. A fidelidade a Deus. Tem muita coisa que as pessoas têm dito, não tem problema nenhum, não tem importância. Mas quando Deus vê a fidelidade no nosso coração, nós abrimos mão das coisas do mundo, das coisas que dão mau testemunho, das coisas que não tem problema, mas não é pecado, mas não convém para o cristão. Não convinha ali naquele momento. Daniel estava longe da sua casa, da sua terra, dos seus pais, provavelmente tinham sido mortos. O que tem? Ele preferiu, adolescente, morrer, que ele poderia morrer, do que se contaminar com as iguarias do rei. Ali ele mostrou quem ele era. Agora vem ele com 80 anos, o rei decretar que ele não se ajoelhasse diante de Deus.
Daniel falou, é brincadeira, com 14 anos, 15 anos, 16 anos, não sei quantos anos que ele tinha, mas eu não me dobrei aos deuses desse povo, agora eu vou deixar de adorar o meu Deus? Jamais deixarei de adorar o meu Deus. E com isso, o nome de Deus foi glorificado. Quando nós honramos a Deus, quando nós levantamos o nome de Deus onde nós estamos, quando nós mostramos que somos íntegros diante de Deus, diante das pessoas, como nós fazemos só o que é certo, falamos, não, pode todo mundo fazer, mas eu não faço, pode ser até conveniente as pessoas fazerem, etc., mas eu não vou fazer, porque não convém diante do meu Deus. São as escolhas que nós fazemos. E quando nós fazemos as escolhas que honram a Deus, o nome de Deus, no final, vai ser glorificado. Porque Deus vai fazer grandes milagres. Deus vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E nós vamos, com certeza, sair daquela cova dos leões. Daniel sai, sem um arranhão, sem ser tocado, para mostrar que Deus é Deus. E todos reconhecem. Será que as pessoas que convivem conosco, elas têm reconhecido que Deus é Deus? Onde nós vamos, nós temos levantado o nome desse Deus. Daniel é um grande exemplo de uma pessoa que começou bem e terminou bem. Começou bem e terminou. Tem pessoas que começam muito bem, daqui a pouco no meio do caminho, são influenciados por outras pessoas, acaba mal. Mas Daniel, ele começa bem e termina bem. Termina bem. A vida inteira servindo a Deus. A vida inteira honrando a Deus. A vida dele era para servir a Deus. Preferia morrer do que não servir a Deus. É assim que devemos pensar. E nós aprendemos tanta coisa com Daniel. Tantas lições. E que o nome de Deus possa ser glorificado nas nossas vidas, para a honra e glória e exaltação do nosso Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar com você. Você que tem passado pela cova dos leões. Você que está com algum problema, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na sua família, seja o problema que for. Eu queria orar com você. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós aprendemos que nós temos que ter gente que ora com a gente, gente que jejua com a gente, gente que perde sono muitas vezes pela gente. E às vezes a gente fica tão agarrado nesse mundo, achando que algumas pessoas são nossos amigos. São amigos na hora do tá tudo bem. Mas nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos de gente que ora com a gente de verdade. E eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, você precisa de um milagre. Você precisa que o Senhor feche a boca dos leões e te livre dessa cova que você tem passado. Eu queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus.
E nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que intervenha, que faça um milagre na sua vida. Não é coisa qualquer, é milagre. Você precisa de um milagre de Deus, e Deus pode fazer. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode transformar as situações difíceis da nossa vida, onde ninguém pode. Você olha para um lado, não vê solução, olha para o outro, não vê solução. Mas você olha para Deus, você vai ver a solução. E nós vamos orar. Vamos orar pela sua vida. Nós cremos na transformação. Senão não estaríamos aqui. A palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante, ela é transformadora. Ela muda a história da nossa vida. E nós vamos estar orando. Pai, louvamos, exaltamos o Teu nome. Te agradeço, a Deus, pela Tua bondade, pela Tua palavra. Deus, que coisa boa é nós termos a Tua palavra. Porque, Senhor, nós sabemos que ela é vida. Ela não é apenas uma história contada, mas ela é vida. Ela penetra na nossa alma e vai transformando o que precisa ser transformado. E nessa noite, ó Deus, nós queremos lhe pedir por essas vidas que estão de pé na Tua presença, falando com o Senhor. Senhor, eu preciso da Tua intervenção. Assim como o Senhor fez ali na vida de Daniel, que o Senhor esteja fazendo na vida desses irmãos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, nós pedimos que o Senhor feche a boca de Satanás contra essas vidas. Satanás não tem nenhum poder sobre essas vidas. Ele não pode destruir, não pode entrar nessas vidas. E eu quero lhe pedir, ó Pai, que neste momento, com a Tua mão poderosa, que o Senhor esteja tocando nessas vidas, transformando essas situações. Ó Deus, por misericórdia, cura, liberta, transforma, salva, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, só o Senhor tem poder. Senhor, nós queremos por toda a nossa vida, assim como Daniel, glorificar o Teu nome. Quantos livramentos, Senhor, basta olhar para trás, quantas vitórias, ó Deus, quantas covas que o Senhor nos livrou, e agora em nome de Jesus, livra os Teus servos, que eles tomem posse e saiam deste lugar com a certeza no seu coração, que a vitória já lhe pertence, em nome de Jesus Cristo, amém.